que você chama de infraestrutura razoável? Eu digo assim, uma rede ADSL ou uma rede de TV a cabo que você chegue na sua casa. O próprio cabeamento adequado, que consiga transferir dados. Às vezes você tem um cabeamento que não consegue transferir dados. Esse cabeamento precisa sair da onde até onde? Para o pessoal em casa entender. O cabeamento é aquele cabo de cobre, não é? Mas aí na realidade a gente tem duas coisas. Se a gente for pegar o caminho do cabo de cobre do ADSL, esse mesmo cabo que chega e dá o seu telefone lá, é o cabo que é usado para o ADSL. Ok. Esse cabo ele vem da central telefônica. Então dá para partir do princípio que a rede já existe. Não, porque não? Dependendo da distância que ele está à central, você consegue uma velocidade maior ou não consegue usar. Se a sua residência está a mais de 3 quilômetros da central telefônica, já a qualidade é praticamente recusado. Então, quando você contrata um ADSL numa operadora, normalmente ele faz um teste e diz, não, no seu fio telefônico dá ou não dá. Para que ele possa melhorar esse acesso, é necessário que entre essas distâncias exista uma nova central telefônica ou de dados que receba esses dados, decodifique esses dados e continue trafegando os dados. Porque à medida que vai aumentando a distância, você vai perdendo o sinal. Além disso, é preciso construir essa rede de dados. Então, hoje o Brasil ele tem telefone fixo em todos os municípios, localidades aí, mais de 500 habitantes. Mas não basta ter o fio telefônico chegando lá, precisaria pegar essa rede e botar a rede ADSL em cima. Na realidade, quando você faz uma rede ADSL, existe um equipamento que é o DS-LAN, que é o que reúne essas conexões que vêm dos assinantes. Então você tem que levar ele mais próximo para você ter essas distâncias menores. Bom, e quando a gente está falando de antenas de telefonia móvel, nós estamos falando de banda larga, 3G, é isso? Isso. Aí você começa a falar um pouco mais, Eduardo, de uma acessibilidade em locais que você não tem uma disponibilidade de um ADSL, que é um fio telefônico, até de uma disponibilidade de cabo, você usa a tecnologia 3G. A tecnologia 3G, ela é uma tecnologia via rádio, via antena, né? Que consegue dar uma acessibilidade móvel ao cliente, porém ela não consegue te dar uma velocidade ainda muito grande. Então você acaba em determinados momentos voltando lá à linha de escada, fala, pô, você fica lá 2 minutos para conseguir abaixar um e-mail. Isso vai evoluir e vem evoluindo mundialmente em países mais maduros, onde a tecnologia está um pouco mais consolidada. Para você ter uma ideia de tecnologia 3G no Brasil, eu estava vendo alguns dados, hoje você tem mais de 6 milhões de usuários já utilizando tecnologia 3G. Né? E desses 6 milhões, isso vem dobrando de 6 em 6 meses. Então, é uma tecnologia que vem avançando, porém, ainda é uma tecnologia que não compete diretamente com a DSL ou com cable. 3G não chega por cabo. 3G vem via rede eletro... 3G antena... significa celular. Ou seja, vamos simplificar. Você vai ter... 3G é uma tecnologia do celular. Hoje, no seu celular comum, você já recebe uma conexão de dados de baixa velocidade, que seria equivalente ao discado de antigamente. Né? Com o 3G, você passa a ter realmente um sinal de banda larga no seu celular. E aí você pode ou acessar a internet no próprio celular, né? Ou usar o celular ou um modemzinho para conectar um computador e ter o acesso à internet no computador. Isso aí, se a gente pega a Europa, Estados Unidos, isso aí já está com uma cobertura muito boa, uma qualidade muito boa. Você já está chegando a velocidades... A Austrália está implantando agora uma velocidade de 11 megabits. É muita coisa. A próxima, quarta geração do celular, ela vai levar 100 megabits por segundo para o usuário. Mas isso aí, no Brasil, está engatinhando. O 3G começou mesmo para valer há pouco mais de um ano. Vamos continuar ranqueando o que é melhor, o que é viável comercialmente e o que dá mais resultado? O que é necessário para que esse sistema todo... que se comunica, não é? De antenas, no caso da banda larga, de cabeamento, no caso do ADSL, precisa ou possa, de fato, tornar-se melhor para chegar a mais casas, a mais cidades, a mais lares. Esse investimento é, sobretudo, particular, privado, ou ele também é público, senhores? Na realidade, apesar do investimento, ele ser um investimento das empresas, ele precisa de políticas de incentivo para que isso aconteça. Por exemplo, no caso da telefonia fixa,
houve, vamos dizer, a universalização e se acabou com as filas telefônicas, se chegou nos mais remotos rincões, porque foram impostos metas para as concessionárias atenderem. Não há dúvida que o governo tem um papel aí não só de incentivador, como de direcionador desses investimentos. Uma carga, por exemplo, um problema que afeta, sem dúvida, o provimento de banda larga é a questão da carga tributária que a gente tem aí no setor. Cerca aí de 40% do que você paga é imposto, né? Inclusive, às vezes, em estados mais remotos, a carga tributária ainda é maior, o ICMS é mais alto. Houve agora, em alguns estados, uma resolução do CONFAS que para, vamos dizer, serviços de banda larga que custem menos de R$30 para o usuário, você teria uma série de isenções fiscais. Então, políticas desse tipo são exemplos de ação do governo que pode ajudar aí na difusão da banda larga e estimular investimentos. Quer complementar, Tony? Eu acho que em paralelo, além dos incentivos do governo, que é fundamental para que o usuário possa ter um acesso maior à banda larga com a redução de custos, que é o que vem acontecendo hoje. A banda larga saiu de um valor de, sei lá, R$100 para R$39 e o número de usuários cresceu muito grande. Mas o investimento privado é o principal investimento que tem que ser feito, porque não adianta você reduzir o custo da banda larga, aumentar o número de usuários e não ter infraestrutura para suportar. Então você acaba botando milhões de usuários conectados à tua rede e passa 2, 3 dias sem sinal para esse determinado usuário. Tivemos bons exemplos aí nas semanas passadas. São exemplos que todo mundo passa em qualquer tipo de tecnologia e isso mostra que a rede privada que está disponibilizando esse sinal precisa continuar investindo. E esse investimento vai só não no backbone dele, mas também no que chega na casa do usuário. O que é backbone? O backbone seria o servidor, a parte toda de estrutura de rede, de roteadores, onde ele pega esse sinal e transfere esse sinal para a casa do usuário. É a instalação privada toda a parte, como a gente falou, que pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil, mas é toda essa parte de suporte que ninguém vê, o que está atrás realmente de uma rede para chegar à casa do usuário. O senhor nos falou, Eduardo, no último bloco, que o ideal é a fibra ótica. Diferencia para mim aí os equipamentos, não é, que são o caminho. A fibra ótica, ela é o meio ideal porque ele confina o sinal e você consegue ter velocidades muito grandes. Então, quando a gente fala aí do backbone, da rede de alta capacidade, ela é toda de fibra ótica. Agora, você sair dessa rede onde estão todos os sinais e chegar na casa do usuário, que é um tráfego menor, com uma rede de fibra ótica, ela sai muito caro. Não tem nenhum percentual de usuário hoje que recebe internet em casa por fibra ótica? Existe um país onde está sendo feito muito fortemente isso é no Japão e aqui no Brasil a gente tem algumas experiências, mas todas em regiões assim, mais densas e de alto poder aquisitivo. E essa é uma internet daí por fibra ótica, para usar o termo bem popular, que não dá pau. Já precisa acontecer um terrenoto, precisa cair uma ponte, precisa ter um problema. Vamos separar as coisas. Uma coisa é o meio que chega na sua casa, que transmite esse sinal, e outra coisa por exemplo, um pane geral de um servidor, de um roteador, e que afeta qualquer que seja o meio que esteja chegando na sua casa. Mas entre os problemas de meio, a fibra ótica é a que menos apresenta problema? Desde que não chegue alguém lá e corte essa fibra, né? Claro. Ou seja, é a que menos apresentaria um sinal mais estável, com menos interferência do que os outros e com a velocidade maior. E a internet via rede elétrica? Muita gente fala que esse é o grande futuro, é a grande novidade. É mesmo? Se a gente for olhar a nível mundial, ela ainda não aconteceu. Quer dizer, existe um grande apelo pela internet e rede elétrica porque nós temos a rede elétrica está em todos os lugares. Ela está pronta. Ela está pronta. Agora, o que a gente tem é só o meio. A gente teria que colocar equipamentos em cima dessa rede para estabelecer essa rede de dados e existem ainda muitos problemas técnicos em relação à interferência com outros sistemas e tal, que acabam travando um pouco essa opção. Então, eu diria que é uma opção que, vamos dizer assim, em algumas situações pode ser uma opção, mas ela ainda está no nível de soluções de nicho se a gente olha o mercado mundial. Tony, a Netgear já produz equipamentos para esse tipo de conexão, que fora do Brasil já está homologada, já é utilizada há bastante tempo.